dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai assistir ou nos ouvir. Hoje eu estou solo, né? Meu companheiro me abandonou nesse episódio de hoje. Mas eu tô com um convidado aqui super especial, com um tema bem bacana, bem legal, com bastante conteúdo, bastante informação para vocês. Guilherme Gregory, fundador da Respira AI. Respire AI, que eu fiquei aqui, ó, tentando treinar. Mas ele falou, pode falar de qualquer... Eu falei, não vou falar de qualquer jeito, quero falar tudo certinho. Guilherme, eu vou ler aqui, tá, Guilherme? Você desculpa. Não, pode ir. Guilherme é consultor de inteligência artificial. Hoje nós vamos falar sobre tendências, erros que as empresas vêm cometendo, né? E as oportunidades de como a IA pode transformar negócios de qualquer porte. E o Guilherme também, é até bacana, que eu vou ler aqui também, né? O Guilherme defende uma visão bem diferente da maioria, né? Onde ele fala que as empresas elas não devem apenas usar a IA, mas implementar a IA em seus processos, equipe e cultura. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Guilherme, podemos começar então? Sim, vamos lá. Então vamos começar pelo começo? Vamos. Quem era o Guilherme antes da IA? Então, essa é uma pergunta bem bacana, né? Porque, assim, muita gente acha que a IA ela surgiu há pouco tempo, mas, na verdade, a IA ela surgiu desde 1950. Se quiser, depois eu conto um pouquinho da história disso. Ah, eu quero. Adoro Mas história. ela surge desde 1950 ali. Então, mas vamos considerar esse um ponto de partida ali em novembro de 2022. Em novembro de 2022 foi quando lançaram o ChatGPT, tá? Então, ali foi uma mudança drástica em relação à IA, onde a IA passou a ser democratizada para todo mundo. Sim. Então, antes da IA, considerando esse 2022, o Guilherme vem de uma formação em administração. Tá? Eu me formei na Rural aqui de Três Rios e trabalhei durante muito tempo numa contabilidade. Foi meu primeiro emprego ali, onde eu fiquei 8 anos. E eu sempre tive essa pegada de analisar processos e tentar otimizar os processos de alguma forma. Né? Então, enquanto a IA não estava meio que liberada para todo mundo, só as pessoas mais técnicas usavam, eu sempre buscava ali aprender formas de eu otimizar o meu processo e o processo das pessoas que estavam ali na empresa. Sim. Então... Isso quando a IA ela era uma novidade, você já tinha esse feeling, né? Essa visão de otimizar. Antes de surgir ChatGPT, dessas coisas todas, né? Eu sempre fui um cara focado em solução. Sim. Então, eu até falo, né, que eu me considero um resolvedor de problemas. Eu gosto de um problema, porque eu gosto de buscar uma solução para ele. Legal. Então, eu entrei ali como trainee nessa contabilidade. Depois eu fui para o setor fiscal, né, fundamos o setor de controladoria de declarações. E depois eu fui para uma área que era chamada Digit, que era para cuidar da tecnologia desse escritório. E ali, assim, foi uma grande escola. Eu tive 2 grandes mentores ali, que é o Vitor e o Fabiano. Sim. Eu considero eles muito. Né? Eles são pessoas que me ensinaram muito do que eu sei sobre negócio, sobre vida. Legal. Né? E eu tenho muita gratidão por isso. Então, assim, nesses 8 anos foi onde eu aprendi e me desenvolvi muito nessa pegada. Antes da IA ainda, né? Porque ali você tinha que ficar programando ainda código na mão. Fazia muita macro no Excel, enfim... Coisas que as pessoas comuns não fariam. Não, entendeu? não. E aí, depois disso, eu fui ser gerente de TI na Pramesa, que é uma indústria de alimentos aqui de Três Rios. Sim. Onde eu toquei a parte de tecnologia ali, fiz a implantação de um novo sistema para a empresa toda. E ali também eu tive mais 2 grandes mentores. Então, sou um cara que eu me considero com muita sorte por ter pessoas boas na minha vida, sabe? Acho que é Deus mesmo que coloca, sabe? Verdade. Então, ali também eu tive o seu Letério, que é o dono da Pramesa, e o seu Asdrubal, né? Que foram pessoas assim, que me ensinaram ainda mais e me fizeram aprender muita coisa também. E aí, no ano passado, que eu comecei mesmo a ir para esse mundo aí de empreendedorismo, né? Onde eu comecei a atingir mais empresas, vamos dizer assim. Que você virou consultor das empresas. Mas eu sempre tive essa pegada de melhorar processos, querer otimizar as coisas. Né? E aí surgiu em 2022 e foi aí que a gente... né? Ou seja, o ano passado foi 2025. Ou seja, ainda fiquei um tempo ainda para realmente focar nesse negócio. Mas já estava usando IA já para fazer muita coisa já também. Entendi. E quando que você percebeu que a IA, ela realmente
pô, ela veio para mudar de fato. Que 2022 ali que a gente começou a ouvir sobre ela, mas o pessoal não dava tanta importância. Eu acho que o pessoal ficou assim, acho que isso daqui é uma modinha e daqui a pouco vai passar. Só que não, algumas empresas realmente, se elas não se adequarem ali, né? Se elas não entrarem realmente nesse mundo da IA, elas vão ficar para trás, de fato. Exatamente. Eu costumo falar que a IA não é futuro mais, é presente. Tem que estar Exato. presente no dia a dia. Assim, o momento que eu percebi, eu lembro de um momento que eu fiquei assim bem impactado, tá? Sim. Eu cheguei na sala de TI lá da Pramesa e vi a notícia ali do ChatGPT, né? Aí eu fui usar, quando eu usei, eu falei, caraca, não é possível um negócio desse. Não é possível. Assim, um negócio fora do normal. Você manda uma pergunta, ele te responde, né? Ele gera a resposta contextualizada de uma maneira. Ou seja, lá atrás, que ainda era né, o início de tudo, não fazia nem 5% do que faz hoje. Sim. Já era algo poderoso. Então, ali, entre ali novembro de 2022 e início de 2023, foi quando eu percebi que aquilo ali iria mudar o jogo. E aí eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar muito sobre isso, aprender, consumir muito conteúdo, fiz bastante curso. Sim. Comecei a me aprofundar mesmo nesse tema para conseguir montar uma estrutura que eu poderia atender mais pessoas sobre isso. Então, eu sempre gostei muito de ensinar também. Isso que eu ia te perguntar agora. Quando que foi assim, a virada assim, que você falou, não, isso aqui eu posso transformar em um negócio bem legal. Que você, querendo ou não, igual você falou, né? Lá no começo da tua carreira, você já fazia isso sem IA, sem nada, ali do zero. E quando que você percebeu assim, não, isso aqui eu vou transformar no negócio? Assim, eu vou contar um episódio que eu gosto muito, que isso me marcou, tá? Eu sempre fui um cara que queria ter meu próprio negócio um dia. Desde pequeno, sabe? E uma coisa que me marcou foi a entrevista que eu fiz com o Vitor, no meu primeiro emprego, nessa contabilidade. E ele me fez uma pergunta. Ele falou, Guilherme, qual que é o seu grande sonho? Legal. Aí eu falei, eu quero um dia ser dono de uma grande empresa. Que top. E aquilo ali, assim, até hoje eu sei exatamente a cena onde eu estava sentado, onde ele estava sentado. E isso é uma coisa que me marcou e marca ele também, porque ele também lembra disso quando a gente se encontra. Então, assim, eu sempre batalhei para um dia chegar nesse ponto. Então, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de... Né, é uma das coisas que eu tenho dentro de mim, que é vestir a capa do aprendiz. Eu acredito muito nisso, sabe? Em qualquer lugar que você está, em qualquer mesa... Sempre tem que sentar na plateia, né? Você, assim, a pessoa mais simples da sala que você está pode te dar um insight ali que vai mudar a sua vida totalmente. Verdade. Sabe? Então, assim, eu sempre tive isso muito dentro de mim. Então, assim, eu sempre quis montar o meu negócio. E eu sempre gostei de ensinar. Então, eu dava cursos de Excel também, sabe? Eu já dava alguns cursos de mentoria de tecnologia nos horários vagos. Né? Mas quando eu percebi que eu queria mesmo, né, montar esse negócio relacionado a IA, foi no ano passado mesmo. Sim. Onde eu já tinha adquirido uma experiência, né, em algumas empresas, já estava atendendo já algumas empresas e estava meio que formulando uma metodologia para poder atender mais. Então, assim, foi meados do ano passado. Que é uma metodologia que está no forninho e já está saindo, né? Isso aí. Mais para frente eu vou perguntar sobre ela. Show. Se você quiser falar, tá tudo bem. Se não, pode manter o suspense, que a gente respeita, a gente entende. Mas, Guilherme, foi que a gente até estava conversando aqui, né, nos bastidores. As pessoas, foi até que eu falei aqui também, elas acham que é uma moda, que isso vai passar. E não, né? A IA realmente ela está presente no dia a dia mesmo. Eu vi até um Reels que você postou, onde você fala, né, que algumas empresas elas vão lá, elas assinam e elas acham que elas estão assim utilizando a IA, mas na verdade não, só está utilizando ali para formular um e-mail, uma escrita melhor, uma escrita legal, sabe? E o que você diz assim? O que você acha disso das empresas? Dessa assinatura, eu digo até um pouco. Como é que eu posso falar aqui para não ficar. Seguir na moda, assim. Exato, exatamente. Então, às vezes a gente tem esse comportamento, né, de seguir meio que a manada ali, né? Tá todo mundo contratando, eu vou contratar também. Isso, efeito manada. Efeito manada. Isso acontece. Mas, assim, a IA, quando você contrata só simplesmente a ferramenta, sem uma estratégia definida, ela não vai te ajudar em nada. Entendeu?
Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar em mente. A gente não pode contratar ferramentas simplesmente para poder usar, mas a gente tem que analisar o nosso contexto, o contexto da empresa, os processos, os dados que você tem e realmente implementar a IA para realmente dar um ganho de produtividade ali. Né? Muitas empresas, elas acreditam que, por exemplo, a IA é do setor de tecnologia, né? Ou tem que ter uma pessoa cuidando, mas na verdade, né, tem empresas que acreditam que a IA funciona como uma simples ferramenta, mas não. Sim. Ela tem que ser uma camada dentro do seu negócio. Ela tem que ser uma coisa que todo mundo vai poder saber utilizar bem, de forma estratégica, para cada área. Qualquer Então, um que a sentar área ali. financeira, né, ela vai entender de financeiro e vai entender de usar a IA também para aumentar a produtividade dela. A área fiscal, mesma coisa. Enfim, nesse contexto, sabe? E você acha que as empresas elas estão deixando passar oportunidades em relação à IA? Com certeza. Né, assim, com o conhecimento que eu tenho de mercado, tem muita gente que não sabe nem, vamos dizer assim, 10% do que IA, do que você consegue fazer utilizando IA hoje. Tá? Tem pessoas simples que nunca foram programadores ou pessoas tecnológicas que em uma semana tiram uma ideia do papel e já bota para rodar no ar. Então, assim, hoje a IA, a gente tem até um dado, né, que a cada 4 meses a inteligência da IA está dobrando. Tá? Então você vê como isso é poderoso. Né? A IA começou ali com o ChatGPT em 2022, já estamos em 2026. Sim. E a quantidade de coisas que hoje dá para você fazer, construir sistemas, construir soluções, site, agentes de IA para trabalhar por você, enfim, né? É impressionante. E não precisa ser uma pessoa técnica para isso. Você pode ser uma pessoa normal. E muita gente ainda não acendeu esse alerta. Então, a minha missão é levar isso para as empresas, para os líderes e para as pessoas, sabe? Eu acredito muito nisso. E quando você entra assim dentro das empresas, qual é o erro mais comum assim que você acha? De achar assim, até realmente da visão ali da pessoa que está te contratando sobre referente à IA. Então, tem 2 pontos aqui. Um que eu já falei, que é o empresário acreditar que isso é uma coisa do setor de tecnologia ou de pessoas de TI. Isso é um grande erro. Tá? Isso tem que ser uma coisa que tem que ser levada para a empresa toda. É uma cultura que eu chamo de AI first. Tá? Cada pessoa dentro da sua organização tem que pensar já naquele processo, como que a IA pode fazer aquele processo por ele, ou otimizar aquele processo por ele, onde ele só vai, né, intervir de alguma forma ou analisar algum dado que a IA gera. Então, é uma cultura de AI first. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento, né? É disseminar esse pensamento para a empresa toda. Outro erro, empresários querem escolher ferramenta antes de uma coisa muito importante. Tá? Tem 2 coisas extremamente importantes que têm que ser analisadas dentro da empresa. Processo, tá? E dados. A IA só vai trabalhar bem se tiver processos bem definidos e dados bem definidos. Pô, Guilherme, mas eu não tenho nada disso pronto. Beleza, você vai construir isso com a ajuda da própria IA. Mas você tem que minimamente saber como é que funcionam os processos da sua empresa para você botar uma IA para trabalhar em cima dele, uma IA para analisar e te responder de alguma forma. Então, processos e dados são uma coisa que as pessoas não estão se atentando, mas são extremamente importantes. Aí tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: a IA dentro de um processo mal estruturado e com dados mal feitos, ela só vai aumentar o caos daquele processo. Você pode ter certeza. Porque ela vai considerar aquele ambiente ali para te responder. Aquela informação que Se tiver errado ou não tiver validada, ela vai te responder errado. Então, assim, eu acho que esses 2 são os principais erros. Querer contratar ferramenta antes de analisar processos e dados e considerar que é algo só de setor de tecnologia, que não é. É de cada indivíduo dentro da organização. Muito legal. É muito legal isso que você falou, né, das pessoas, das empresas, que elas acham que elas vão contratar a IA e vai resolver todos os seus problemas. E não. Antes você tem que saber ali dos seus processos. E quando você chega dentro de uma empresa que não tem os processos bem definidos? Hoje, o meu trabalho dentro da empresa é ajudar os próprios líderes e as pessoas a entenderem como que eles podem organizar isso tudo e eles mesmos desenvolverem soluções para isso.
Tá? O meu trabalho ele é muito educacional mesmo. Sim. Eu não quero deixar, por exemplo, a empresa presa a mim. Eu quero dar liberdade para ela, né? Eu falo muito disso. Eu quero dar liberdade para a própria empresa, as próprias pessoas dentro dela, construírem as próprias soluções. Sim. Então eu entro e a gente costuma, né, ter semanalmente aulas e semanalmente também encontros individuais com o líder ou em grupo, onde a gente vai tratar do processo daquela pessoa ali. Sim. E eu vou junto com ela desenvolver o processo, analisar os dados e dar indicações de como ela pode desenvolver aquilo. E para você ter uma ideia, né, nos dados que eu tenho, até uma tese que eu defendo, cara, em 2 meses a gente está mudando completamente a cultura da empresa. 60 dias. 60 dias. Cultura. Sim. Onde envolve pessoas. É impressionante. Mas assim, as Sério? pessoas, em 60 dias já estão desenvolvendo um monte de coisa nova dentro da empresa, sistemas, automações, sabe? É uma coisa muito legal de ver. Que eu acho, assim, dentro da empresa, a parte mais delicada, não vou falar difícil, são as pessoas. Sim. Que, assim, às vezes você vai entrar dentro da empresa ali que tem um funcionário de 30 anos. E chega o Guilherme lá, consultor. Cara, você já pegou esse tipo de funcionário? Tipo, de meio que resistente? Cara, sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Mas Sempre ele assim, o que acontece? Quando as pessoas começam a conhecer o que elas podem fazer, a possibilidade que elas têm, a liberdade que elas têm hoje para construir coisas, elas ficam até animadas. É impressionante. Porque assim, eu tento deixar, né, as pessoas muito confortáveis, né? Porque assim, gera um conforto quando você começa a ver muita coisa, falar, pô, vai me substituir, né? Gera um desconforto disso. E aí eu tento deixar confortável no sentido do quê? Cara, isso é um aprendizado para a vida. Sim. Entendeu? Você pode usar esse aprendizado aqui para construir até uma coisa para você muito maior. Então, assim, hoje a IA está possibilitando você fazer isso. Né? E as pessoas que têm mais dificuldade, mais, vamos dizer assim, a palavra que você usou é trava, né? As pessoas que mais travam, bloqueiam ali a elas entrada. acabam vendo todo mundo fazer e acabam entrando também no ritmo. Então isso acontece também. Entendeu? Entendi. E aí, assim, mas é uma coisa que você falou e eu falo também. Cara, não tem volta, assim. Não tem volta, a gente está num nível de inteligência de IA, onde você pode, né, automatizar muita coisa, né? Tem empresa funcionando só com IA, meio que sozinha, não precisa de ninguém. E assim, você tem que virar a chave, né? Você tem que virar essa chave na sua cabeça. Não é você ter medo de perder o emprego, mas é você, o que nesse mundo atual que eu tô, o que eu posso fazer para manter o meu valor dentro da empresa. Você pode construir um monte de solução para a empresa. O empresário não vai querer tirar uma pessoa dessa. Mesmo tendo a IA ali, mas você pode ter outras soluções, né? Exatamente. É porque muitas pessoas, eu acredito assim, que a grande maioria, elas estão muito nessa trava, nesse medo, tipo, pô, vou ser substituída por um robô, pela IA, sabe? E você, sim, a gente tem que ser honesto, né? Sincero. Você acredita que realmente algumas profissões, elas vão ser 100% substituídas pela IA ou não? Eu vou te ser sincero, a gente tem que ser sincero, né? Sim, claro. Não tem como dizer que não vai substituir. Entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem empresas demitindo em massa mesmo. É verdade. Muita gente. Se você vê notícias por aí, cada hora sai uma nova. Né? Então, porque, cara, a IA hoje está fazendo, né, coisas repetitivas de análise, enfim, você coloca agentes para trabalhar. Então não tem como chegar aqui e dizer a IA não vai substituir seu emprego. Dependendo, vai acabar substituindo, sabe? E aí entra uma questão muito forte, né? Porque a gente achou, há um tempo atrás, antes de surgir ChatGPT, isso tudo, a gente achava que, né, os robôs iam substituir as profissões de mais trabalho braçal. Sim. Mas, na verdade, está acontecendo o contrário. Né? A IA está substituindo o que a gente fala de profissão de colarinho branco, que é justamente as profissões de escritório mesmo. 100%. Então, assim, é algo que aconteceu no mercado. Né? Mas não é para ficar desesperado com essa informação. É pensar no que você pode fazer para se manter. Então, o que eu dou de exemplo é o seguinte. Não é que vai acabar as profissões, mas vamos dizer que um financeiro de uma empresa rode com 5 pessoas hoje. Sim. Né? Ele vai rodar com menos pessoas.
E aí quem que o empresário vai escolher? Vai escolher aquele que sabe do financeiro e sabe usar a IA para trabalhar para ele. Que é um conjunto, É um né? conjunto. É um como se conjunto. eu estou dizendo como se fosse uma segunda língua. Tipo, Aham. quando as empresas exigem inglês para trabalhar, Sim. cada um vai ter que ter conhecimento de IA, não tem jeito. Entendeu? Porque você vai ter que saber utilizar bem a IA aí, porque ela vai fazer você fazer o trabalho de 10 pessoas, de uma equipe inteira. Sim. Então, o profissional que que é do setor específico dele e que tem conhecimento de IA, de como implementar a IA dentro daquele negócio dele, cara, ele vai ser um profissional, já está sendo um profissional super valorizado. Sim. Entendeu? Já estão criando cargos para isso. Uhum. É um nome do cargo, até vi hoje uma notícia sobre isso. Human in Charge, DC. Human. Human in Charge, meio que um humano com energia. Sim. Que esse humano faz o trabalho de 10 pessoas ou de uma equipe inteira. Porque ele se aprimorou em IA e ele bota a IA para trabalhar para ele e ele acompanha o trabalho dele. Ele só fica ali por trás, Exatamente. alimentando. Só alimentando, corrigindo Direcionando. um ponto ou outro. Enfim, ele meio que orquestra tudo isso. Porque você até falou no começo, né? O erro de muitas pessoas é isso. É achar que assinou lá a IA, botou, mas ela te manda um monte de informação e cabe você selecionar Isso e educando ela. Exatamente. Eu sou leiga aqui, tá? Então, assim, você é mais experiente para falar aqui. Assim, isso a gente chama de contexto, né? Sim. A IA, quando ela foi treinada, né? Ela é treinada com uma base gigante, né? De enciclopédias, livros, dados da internet. Sim. Então, eles pegam, né, esses dados, esses grandes modelos, eles treinam, né, um modelo, a gente chama de LLM, que é Large Language Module, né, que é onde está todos os dados ali. Sim. Só que esses dados não sabem sobre você, Exato. não sabem sobre a sua empresa. Então, quanto mais informação você treina a inteligência artificial sobre a sua empresa, sobre você, melhor ela vai te responder. Então, isso é uma coisa, né, que eu ensino também nas mentorias, né, como você pode ter melhores técnicas para isso, porque é extremamente importante. Você saber conversar e treinar bem sua IA para aquilo ali. Então, né, falando sobre Human in Charge, né, então esse ser humano, né, potente, usando a IA, ele vai substituir o trabalho de várias pessoas. Então, assim, é isso que eu estou falando, não é para ficar assustado, não vai acontecer também amanhã. Não, Na realidade, assim, a realidade fora É um tá futuro acontecendo já, próximo. mas o Brasil ainda, né, tem uma curva de aprendizado maior, ainda mais nas cidades menores também. Você acha que é um pouco mais difícil? Você falou até eu fiquei até curiosa agora. Em cidade, lógico. Acho que tudo que é interior é um pouco mais. Eu acho também. Né? Aqui não é um ponto negativo, né? Mas parece que as coisas demoram a chegar Isso é mais cultural, no interior. né? É meio cultural. Então, assim, eu enxergo isso. Quando eu atendo, né, empresas de São Paulo, por exemplo, a mentalidade é totalmente diferente. Sabe por que eu acho? Posso ser até errada, tá? Mas sabe por que eu acho que acontece isso? É porque no interior, igual nós somos no interior, gente, é uma cidadezinha bem pequenininha. Os donos das empresas têm muito contato com. Eu acho que até os próprios donos, inconscientemente, eles se sabotam um pouco. Porque, não sei, às vezes, por um pouco assim, de receio, de pena. Às vezes tem um colaborador lá que está há 15, 20 anos com ele. É verdade. Cara, tem mais esse contato humano, né? Vamos dizer. Exatamente. Eu acho que deve ser por isso. Será que é por isso, você acha? Pode ser um dos pontos que influencia. Mas assim, a minha missão é trazer para a região essas informações. Entendi. Entendeu? Eu quero meio que transformar mesmo o máximo de vidas que eu puder. Sempre foi um propósito meu fazer isso, sabe? Eu até brinco, né? Quando a empresa quer que eu faça alguma coisa, não, eu prefiro dar liberdade para você construir, te ensinar a fazer. Para ficar solto, Exatamente. Não dependendo do Guilherme. Exatamente, porque isso me deixa feliz também quando alguém manda uma mensagem falando, pô, Guilherme, olha o que eu construí aqui. Muito legal, né? Igual o Álvaro, né? Falando ali também. Olhando aqui para ele orgulhoso. Então, assim, é uma parada, assim, fantástica esse poder, quando você vê esse poder. Assim, eu que sou da área, né? Mais de 10 anos de experiência, eu construía lá minhas planilhas lá com VBA, Excel, né? Pô, eu já ficava maravilhado e tal. Agora eu vejo pessoas que não entendem de programação, não entendem coisas técnicas, construírem sistemas e automações, cara, eu fico assim, impressionado, sabe? É uma mudança de realidade muito, muito legal, assim. Pode mudar vidas, entendeu? Entendi. Essa é a parada. Eu falei, né? Não sei se você vai querer falar um pouquinho aí do seu método, mas
claro, você ficar à vontade, se sentir à vontade, se quiser compartilhar também com a gente. Como que vai funcionar o processo do Respire AI? Então, hoje eu estou atendendo, né? Eu faço consultorias e mentorias, né, online ou presenciais, né, em empresas. Isso acaba que prende meu tempo, né? Então eu estou buscando uma forma de escalar isso para eu poder atingir mais empresas e mais pessoas. E aí foi que eu comecei a estruturar o Respire AI Method, né? Que vai ser uma... Eu vou falar aqui mais ou menos como é que vai ser. E vai ser uma plataforma de IA, onde ali vai ter uma trilha, né, onde o empresário ele pode, né, participar da trilha e botar colaboradores dele para fazer também. Essa vai ser a trilha principal, vamos dizer assim, onde ele vai passar ali por 60 dias, vai dar 8 semanas de não só curso em vídeo ensinando, mas ajudando ele a implementar mesmo com projetos práticos mesmo no negócio, tá? Então, não vai ser só um curso ensinando ChatGPT ou, enfim, vai ser ali um processo bem prático mesmo com vídeo, tarefas para ele fazer dentro da empresa dele, materiais. Então, vai ser uma trilha onde depois desses 60 dias, ele ou o líder dele, as pessoas que estão fazendo essa trilha, vão sair dali com sistemas implementados, com agentes rodando. Então, a ideia dessa trilha é essa. Também vai ter formações paralelas, que aí seriam mini cursos, né, sobre algumas ferramentas ou novidades que surgirem no mundo da IA. Também vai ter uma comunidade onde empresários ali que estiverem dentro da ferramenta vão poder trocar ideia, compartilhar projetos, isso tudo. Vai ter uma área de soluções também, onde a gente vai, onde eu vou botar soluções meio que plug and play ali, onde o empresário vai abrir lá uma solução de atendimento. Vai estar pronta uma solução, ele vai pegar aquilo ali, copiar, vai colar para o projeto dele e fazer as adaptações necessárias. Então são soluções ali que vão ter também. E aí ajuda da equipe também, né? Vou estruturar uma equipe para as pessoas que não estão conseguindo e querem uma ajuda maior, vão ter lá a equipe disponível para poder ajudar. E também mentorias aí semanais comigo, dando aulas sobre novidade. Porque assim, no mundo da IA, na hora que a gente está falando aqui, já pode surgir uma parada nova, entendeu? Então muda muito. Entendi. Então a ideia é manter essa galera toda semanalmente atualizada sobre tudo que está acontecendo, né? Dando conteúdos novos. Enfim, né? Daqui para frente é só evolução, cada vez mais vai evoluir. E a ideia é essa, criar uma plataforma mesmo para o empresário ele conseguir andar sozinho nesse mundo. Onde ele não fique preso a você, né? Exatamente. E onde ele pode ter ajuda de uma equipe, se ele quiser. Né? E não é só aquele cursinho que você compra na internet que te ensina lá o ChatGPT e tal. Não, é processos práticos mesmo e reais ali do dia a dia do empresário, onde ele vai poder, né, ver as tarefas que ele tem, fazer junto, entendeu? Então é bem essa ideia mesmo. Se quero algo para ajudar o empresário a implementar. Porque tem muita gente vendendo curso aí, tem que tomar cuidado, né? Cursos que só ensinam você a só usar. Usar usar o que a maioria está fazendo hoje. Né? Eu tenho essa tese de diferenciar o usar do implementar. Usar é você chegar no ChatGPT, falar, quero mandar essa mensagem para o cliente aqui, melhore. Deixa ela mais amigável. Olha, eu vou ter que confessar isso pra você agora. Quando eu tenho que mandar um e-mail para um cliente, aí eu coloco, lógico, né, lá nas minhas palavras, mas eu vou falar, deixa eu jogar aqui. Assim, é totalmente errado, né, que eu tô fazendo. Mas acaba que, assim, eu só uso realmente fato e bem básico mesmo. Aí usa para isso, aí usa para melhorar um texto, usa para redigir um e-mail, usa para gerar um meme para botar no Instagram. Verdade. Entendeu? Então, assim, isso é usar IA, né? Você está usando sem estratégia. Né? Implementar você entender do seu negócio. Você entender quais são os seus processos, você entender quais dados você trabalha. E, a partir disso, você começar a criar mesmo sistemas, agentes e ferramentas que vão plugar nesse seu ecossistema e vão fazer o seu sistema rodar e girar. Entendeu? Então, assim, até né, falo de uma metodologia mesmo. Né? Primeiro, né, antes de você implementar IA, você tem que parar seu tempo,
Parar mesmo, parar a equipe, parar seu tempo e definir ali quais são seus gargalos. As Esse pessoas é o não primeiro fazem passo. isso. Elas só querem contratar ferramenta Exato. e, pum, botar para dentro. E achar que Tô usando IA, né? Para botar lá na Exato. internet, minha empresa usa IA. Exatamente. Então, assim, é totalmente sem estratégia. Então, quando você reúne a sua equipe, né, e começa, quais são nossos gargalos, pessoal? Beleza. O cliente está reclamando de atendimento, né? Isso está gerando, sei lá, X de custo. Beleza, tem esse outro processo aqui que o pessoal do financeiro faz manualmente. Beleza, vai anotando mesmo. Né? Você pode até mandar isso para a IA depois, para ela te ajudar, na verdade, a resolver esses problemas. Sim. Então, é usar a IA para tudo, sabe? Então, você elenca os seus gargalos. Aí, depois, você custeia isso. Quanto que isso aqui está me custando de horas e de dinheiro, né? E de horas, porque horas no final vira dinheiro. Sim, lógico. Então, você vai priorizar. Com isso, você faz a priorização. Beleza, agora eu vou atingir esse canal aqui. Beleza, você vai na IA e vai perguntar para ela. Eu tenho esse problema aqui, isso, minha empresa é isso, vai dar o contexto geral. E ela vai te dar soluções para você fazer. Ela mesma vai te ensinar. As pessoas estão perdendo um grande poder da IA também, que é pedir para ela ser seu professor mesmo. Eu não sei fazer isso, sou completamente leigo. Me dê o passo a passo. E ela vai te guiando. Claro que uma pessoa, né, da área vai ter mais facilidade, mas não é impossível para uma pessoa leiga saber. Então, assim, é importante a gente entender isso. Não é começar pela ferramenta, é entender quais são os seus gargalos, quais são os seus processos e ir atacando um por um, sabe? Isso é uma parada que eu ensino e defendo bastante. Entendeu? E como que a IA ela impacta na produtividade das equipes? Seja, eu acredito, tá? Pro lado bom ou lado ruim também. Que eu acho que quando a equipe ela usa a IA para outra coisa, né? Acho que perde sentido. Como que você acha, assim? Então, o que você acha? Impacta bastante, tá? Se bem utilizada. Mas você tem que acompanhar também, né? Como é que está sendo o uso, né? Porque, por exemplo, tem ferramentas, né? Como o Cloud, por exemplo, ele, mesmo no plano pago, ele não é ilimitado. Então, você tem ali uma janela de uso que você vai gastando ali. Se você chegar no máximo, ele te bloqueia. Então, assim, você tem que até monitorar como é que a galera está usando para ver se tá usando da maneira correta também. Isso é um ponto. Né? E outro ponto que eu gosto de falar também é que é o seguinte, isso impacta na produtividade também. Hoje em dia, tem 3 formas de você usar a IA, na minha visão, tá? Você usa ela como um parceiro. Sim. A primeira forma. É um copiloto. Eu sou copiloto. Você vai fazer tudo com a ajuda dela e você vai meio que pilotando ela ali nos afazeres. Tem o piloto automático, que é quando você bota uma automação para rodar sozinha. Sim. Então aí você tem que começar a definir os processos. Por exemplo, esse processo aqui ele precisa de um humano para validar, para fazer alguma checagem? Precisa. Esse aqui é bom ter um tom humano. Vai muito da sua avaliação também. Porque, por exemplo, na área do marketing. Na área do marketing, a IA está ajudando bastante, mas ainda a IA ela não consegue atingir um ponto ali que só o humano consegue ainda. Um dia vai chegar? Acho que sim. Mas hoje ainda não. Então, Mas ela é um aliado. Mas ela você vai usar como copiloto. Então, você dá material para ela, ela vai te dar estratégia e você vai junto com ela aprimorando. Então, você está copilotando a IA. Ela te dá produtividade. Você não vai deixar de usar, mas você vai dar o seu tom humano ali. O tom que só você sabe da empresa. Exato. Então, esse modo do copiloto. O piloto automático não, é um processo que pode rodar sozinho, não precisa de tanta interação humana. E aí você arruma uma forma de automatizar aquele processo. E por último, que é o que está em voga nesse ano e vai aumentar cada vez mais, né? Que são os agentes autônomos. Sim. Que é uma IA que você implementa dentro do seu processo, do seu banco, do seu ecossistema. E ela sozinha, ela avalia as coisas, te dá insights, você não precisa fazer nada. Meio que ela vira o seu gerente assim, da empresa. Então, isso tudo determina, né, a forma da produtividade. Aí você tem que ficar acompanhando esse processo, porque, vamos dizer, né, que o colaborador ele aprende a usar IA e começa, na verdade, a automatizar a rotina dele toda.
ele vai ficar ocioso. O que você vai fazer com essa pessoa? Exato. Entendeu? E porque, pô, ela é uma pessoa chave, porque, pô, ela conseguiu automatizar a rotina dela toda. Então, ela é uma pessoa importante. E aí, como é que você usa ela para, né, talvez você pode usar ela para ajudar outros setores. Enfim, né? Tem estratégias que você vai movimentando isso. Mas não tem jeito, né? Aquilo que a gente falou anteriormente. Você vai automatizar, aí onde você tinha 3 pessoas... Você vai ficar reduzir. com uma só, vai reduzir. Entendeu? Isso é normal. Não tem... porque assim... o empresário observa isso também, né? Sim, o empresário observa isso. E uma coisa legal também é que eu falo muito, até sobre na hora de você implementar IA. Você tem que analisar 2 coisas aí na hora de implementar IA. Ou você vai aumentar, você vai diminuir custo, ou aumentar a receita. Tá? Um dos 2. Qualquer coisa que você faça fora isso daqui, você não está implementando da maneira correta. Verdade. Então, na hora de você analisar, vou atacar nesse processo. Quanto que isso vai reduzir de custo meu, mensal, ou quanto que isso vai aumentar de receita? É importante você ter esse dado, porque aí você sabe que aquilo que você está implementando de IA está gerando resultado. Então, né, você tem que ter sempre em mente esses 2 objetivos na hora de implementar. Ou você aumenta a receita, ou você reduz custo. Sim. Né? E reduzir custo, né, não é só dinheiro, é tempo também, porque no final é dinheiro também, né? Com certeza. E Guilherme, a gente estava falando, né, que tem várias ferramentas. Quais são as que você mais gosta? Então, Entre hoje em dia, sim... Gemini, Cloud, ChatGPT... hoje em dia, né, tem muitas ferramentas e cada dia surgem mais, né? Assim, a ferramenta que eu acho indispensável para o empreendedor atualmente é o Cloud, tá? O Cloud... Por quê? O Cloud é uma ferramenta que ajuda muito no dia a dia do empresário, tá? E das equipes também. Então, o Cloud ele é formado meio que por um ecossistema de 4 áreas principais dentro dele. Tem o Cloud Chat. Sim. Tá? O Cloud Chat é o que as pessoas usam normalmente, tipo o ChatGPT mesmo. Você manda a pergunta, ele te responde, gera documento, gera apresentação em PowerPoint, gera página em HTML, enfim. Mas muito desse passo que as pessoas não estão usando também, né? De gerar documentos, de analisar documentos. Mas o Cloud Chat é isso. Você consegue conectar no seu Gmail, na sua agenda, e ele te responde com base nessas informações que você tem. Entendi. Então, o Cloud Chat é isso. Aí tem o Cloud Cowork. Cowork é o que o nome próprio já diz, que é você trabalhar junto com ele, né? O Cowork ele trabalha para você como se fosse um colaborador. Ele mexe dentro da sua máquina. Então, ele consegue acessar arquivos, acessar pastas, acessar o navegador. Então, muita coisa que você faz manualmente, acessando o navegador, acessando o sistema dentro do seu computador, você pode botar o Cloud Cowork para fazer. Cloud Design, para a área de marketing. Cloud Design também é super poderoso para a área de marketing. É um outro ecossistema deles, onde você pode ali construir... você pode construir manual de marca, né? Enfim, muitas coisas. Você bota o design system da sua empresa ali, ele faz os documentos tudo baseado nisso. E por último, o mais poderoso que tem é o Cloud Code. Tá? Cloud Code. Cloud Code, que é o seu programador, entendeu? Ele vira o seu programador. E aí, né, com esse Cloud Code, você constrói... Cara, tá difícil falar uma coisa que é impossível de fazer, sabe? Então, o Cloud Code ele consegue entender a sua ideia de forma natural e consegue criar sistemas, automações, sabe? Claro que você tem que ter o conhecimento mínimo para deixar, pelo menos, a aplicação segura, né? Porque senão você acaba deixando dados liberados. Mas é uma ferramenta fantástica para isso. E aí, Cloud, por exemplo, ele não trabalha bem, ele não trabalha tão bem com imagens. Mas aí você tem um conector, por exemplo, de outra empresa que você pode gerar imagem dentro do Cloud por ele. Sim. Mas aí, por exemplo, ChatGPT Images é bom, entendeu? O Gemini também é bom para imagem. Então, às vezes, você não vai usar só uma, você vai... Várias. Às vezes você vai usando. Mas, assim, indispensável mesmo, se eu fosse escolher uma para atender de forma ampla, é o Cloud. Tá? O Cloud é uma ferramenta que não pode deixar de ter. E também uma ferramenta que eu utilizo bastante e ensino bastante é o Lovable. Tá? Sim. O Lovable é uma ferramenta de construção. O Josué gosta dessa. É uma ferramenta de construção. Também para pessoas que não entendem de programação, elas conseguem ali botar sistemas completos no ar também, de uma forma mais amigável.
Cloud Code e Lovable, eles são parecidos. Sim. Só que o Lovable é mais amigável e já te dá uma infraestrutura meio que pronta ali, mais fácil. Cloud Code você tem um trabalho a mais de construir, mas nada que seja impossível também. Então, o Cloud Code é mais poderoso porque você tem mais opções de construção. O Lovable é mais fechado, mas te faz construir muita coisa legal também. Então, assim, hoje são duas ferramentas assim que com elas você resolve quase 100% dos seus problemas no dia a dia, sabe? Então, é isso, basicamente. E Guilherme, eu adoro uma história, né? Adoro ouvir uma história. Você falou lá no comecinho que a IA surgiu na década de 50. Eu tô aqui assim pra mim, assim, década de 50, como que tinha IA se mal tinha computador? Conta pra gente um pouco dessa história da IA. É uma história bem legal, assim, né? É porque é o que eu falei, né? Muita gente acha que a IA, ela surgiu agora, né? Só porque estão vendo, né? ChatGPT, Cloud, um monte de coisa junto. Mas, na verdade, ela já existe há muito tempo. E começou lá na década de 50, onde um cara chamado Alan Turing, ele fez uma pergunta, tá? Ele fez a seguinte pergunta: máquinas podem pensar? E ali começou a surgir o termo inteligência artificial. E aí, né? Porque assim, uma inteligência artificial, na verdade, ela é quando a máquina consegue executar uma tarefa de um ser humano. Sim. E aí pode ter um raciocínio ali ou não, né? Então, quando ele fez essa pergunta, ele começou a adotar o termo. E aí, depois, uns anos depois, já começou a surgir o termo inteligência artificial mesmo. Aí começou a ter várias evoluções ali, né? Só que era algo muito técnico, né? Só pessoas, assim, desenvolvedores especialistas, analistas de dados, eles conseguiam entender. Aí, depois de alguns anos, passou por um período chamado Inverno da IA, que meio que ficou parada no tempo. Gelado. Alguns anos ficaram assim. E aí depois, né, voltou de novo, né, o assunto. E aí, assim, exemplos do dia a dia que às vezes você não percebia, mas já tinha IA embutida. Por exemplo, antes de 2022, que é o ChatGPT, né? O Waze, por exemplo. Para fazer a rota, ele usava IA. Reconhecimento facial. IA também. Entendeu? Então, sempre, desde a década de 50 existiu, né? Claro que essas tecnologias demoraram um pouco mais, mas o termo surgiu lá. Então existiam, só que eram para pessoas extremamente técnicas que não, né, que teriam que saber. Até eu mesmo não usava IA nessa época. E aí, né, como uma mudança de paradigma mesmo, né, na história, em novembro de 2022, quando o ChatGPT lançou, aí eu acho que é um grande marco assim, da IA, que, né, eu falo que ali ocorreu uma democratização da IA, onde as pessoas comuns, que nunca tinham programado na vida, nunca tinham feito nada, começaram a utilizar a IA para otimizar os processos dela sozinhos. Então, assim, eu gosto de contar essa história, né, porque a gente percebe, né, que não é um assunto falado agora, é um assunto muito antigo, só que era difícil. Era algo difícil, que não era qualquer um que fazia. E agora é. E as pessoas não estão aproveitando essa oportunidade. Então, né, eu digo, né, se aprofunde, entenda sobre o assunto, né, vê vídeo, porque assim, é o que eu falei, isso pode mudar vidas. Sim. Então é bem bacana esse momento. Uma outra coisa também que eu fiquei bem curiosa é que você falou assim que o método, né, em 60 dias você garante. Você já teve algum resultado, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Sim. Assim, todas as empresas que eu estou atuando, isso tem acontecido até antes desse prazo. Legal. Entendeu? Às vezes tem empresa que na primeira semana... Caramba! Sério mesmo, eu botei 60 acho que eu vou contratar lá pro escritório, hein? Os 60 você colocou pra garantir, né? Mas assim, cara, na primeira semana, a pessoa... Na minha primeira aula, se a pessoa prestar atenção, na outra semana eu tava Ela já consegue aplicar. Te falo porque já aconteceu. Sério? Sério. Então, assim, é uma evolução absurda, sabe? Né, com o Álvaro mesmo, né? Um papo que eu tive com ele num café. O Álvaro é muito safro. Ele é um cara que eu acho, né? Ele é muito... É um cara muito inteligente, assim, né?
E aí, na outra semana, ele já tava falando, pô, já desenvolvi um monte de coisa aqui e tal. Falei, Oi? caraca. Um papo, um café. Que Então, isso, Álvaro? assim, Um café. né? É. Então, assim, cara, é impressionante. E esse poder, né? Isso que eu fico impressionado, é o poder que dá para as pessoas comuns conseguirem, né, mudar de vida, sabe? Isso assim, tem vários cases assim reais, de, por exemplo, mães que fizeram um aplicativo porque tinham uma situação com o filho e Não agora conseguia está ganhando trabalhar. dinheiro com esse aplicativo, De sabe? dentro, aham. Sim, Então, sim. assim, é uma parada de mudar de vida mesmo, né? É uma parada que você tem que, né, aprender para mudar a sua vida, mudar na empresa, né? Porque, assim, o empresário, Tatiana, ele é muito... A maioria dos empresários é muito afogado nas rotinas, né? Muito. Tiro pelo Josué. Então, assim, Muita fica coisa. exausto, cara. Não consegue tirar uma férias de Exatamente. boa, não consegue tirar uma férias sem se preocupar. Então, isso tudo, né, tira a liberdade. E aí é legal até entrar nesse ponto, porque o nome de Respira AI, né, da empresa, foi... Outra coisa que eu te Ai, olha, outra coisa que eu ia te perguntar. Por que do nome? Então, é justamente por isso, entendeu? O empresário hoje, né, e os líderes estão afogados ali. Em planilha, em processo manual, enfim, ficar mandando informação de um lado para o outro. Né? E eu criei a empresa com a missão, com o propósito mesmo de fazer, né, esses empresários, essas empresas respirarem, entendeu? Usando a IA para isso. Então eu falei, vou botar o nome Respira AI, vai lembrar de respirar, né? Ser salvo desse sufoco, né? Então, esse foi o grande motivo, sabe? Assim, você falou, né, do respirar do empresário. Recentemente, agora nós fizemos uma viagem e o Josué praticamente de 8 às 6, ele estava com o telefone, eu estava já possessa com ele, que era um lugar que ele queria ir, sabe? Que ele queria muito ir. E assim, a gente estava com um casal de amigos e o Josué, assim, literalmente, tudo bem, Eu já vi não... uns memes no Instagram Já, dessa né? situação, Cara, não culpando o pessoal, até porque também eu acho que também vai muito também do empresário, tá? Eu acredito também. Eu acho que essa coisa assim. Tem empresário que gosta de ter o É. controle. Isso é uma coisa que tem que Sim, ir assim, tirando aos pouquinhos também. exato. Não falando que o Josué é essa pessoa. Mas assim, eu fiquei olhando, ele ficou assim, juro pra você, de segunda a sexta, de 8 às 6, era um caos. Teve um dia, foi o segundo dia de viagem, o telefone dele descarregou. Eu falei assim, graças a Deus. Ele vai assistir esse podcast depois, ele vai. Assim, eu falei, graças a Deus. E ele, Cara. assim, ele ficou maluco. Mas eu acho que quando ele ligou o telefone, por quê? Também as pessoas ficam muito ali presas, né? Ali, comodismo, É. né? E quando ele ligou o telefone, ele viu que não tava aquilo tudo, que o pessoal conseguiu. Óbvio, vieram dúvidas, vieram Sim. as coisas, mas eles conseguiram se resolver para lá, sabe? E isso é muito ruim. Isso realmente, assim, sufoca, porque a pessoa sai da empresa, Sufoca, é sufocante. mas ela sai e não sai, É isso aí. entende? Ela sai e não sai. Ela fica com o pezinho lá. Parece que, né, só saiu presencialmente, mas É. enfim, e aí esse é justamente o que eu defendo, dar essa liberdade, né? Então, por exemplo, se você treina bem suas IAs, entende os processos, mapeia tudo e cria habilidades ali e automações que vão fazer aquilo ali por você, cara, né, te dá um fôlego, te dá né, uma respiração diferente. Foi até um Reels que eu tava vendo teu no Instagram, onde você fala isso mesmo. Cara, a IA ela tem que estar aqui e qualquer pessoa que sentar, ela tem que rodar. É isso Né? aí. Ela não pode ficar na mão das pessoas. Ela tem que estar ali, ela tem que ir embora. Ah, sentou o João aqui porque a Maria saiu de férias, o João consegue. Quer ver uma dica legal, né? Usando o cloud, a gente tem as chamadas skills, Uhum. que são habilidades. Meio que isso é muito estratégico, tá? Você vai criando ali tarefas padronizadas sobre cada tarefinha do seu processo. Então, você meio que padroniza todos os seus processos usando as skills. Sim. E aí, por exemplo, um problema que todo mundo tem, né? Quando tem que demitir alguém e contrata a pessoa nova. Você tem que treinar a pessoa tudo de novo, né? Exato. Nossa, ainda mais lá no nosso, né? Contabilidade. Nossa! Então, imagina se você começa a criar várias habilidades para cada processo, né? Onde você vai simplesmente liberar aquela IA ali para a pessoa e a pessoa vai aprender sozinha com ela, sabe?
Então, Olha, assim, isso seria o sonho. então, Melhor dos mundos. Então, assim, te dá essa liberdade, você construir coisas para te dar justamente essa liberdade. É o que a IA está permitindo hoje. Então, é muito, muito bacana. E o que você acha que vai acontecer assim, nos próximos anos que a galera não está prestando atenção? Cara, assim, a evolução da IA está muito rápida. Está muito rápida mesmo. Então, tem pessoas, né, que falam sobre um negócio chamado AGI. Tá? A AGI é Inteligência Artificial Geral. AGI? AGI. AGI. A AGI é quando a IA ela adquire uma consciência própria ali. Né? Parece até filme de... Aquele filme que tem aqueles robôs, né? Que tá lá, de repente, Parece... eles começam aquela matança lá. Então, mas é bem isso, sabe? E isso gera, né, um medo, sabe? Porque, Sim. assim, a gente fala que a IA é boa e tudo mais, mas ela é muito perigosa também, porque ela pode ser usada para o mal. Exato. Então, eu vou te dar um exemplo. Na semana passada, o Claude lançou um modelo chamado Fable 5, junto com o Mythos 5. Esse modelo Mythos, eles estavam escondendo há meses, Sim. devido à capacidade que ele tinha de descobrir falhas de segurança em sistemas grandes e conseguiram entrar facilmente nisso. Então, né, meio que uma segurança mesmo. Só que eles criaram um modelo mais travado, que é o Fable 5, liberaram para a galera. Fable. A galera começou a desenvolver um monte de coisa absurda, assim. Coisa absurda. Aí, aí o que aconteceu? Os Estados Unidos, uns 2, 3 dias depois, bloqueado. Bloqueou para todo mundo que é estrangeiro. Só deixou liberado para eles. Disseram que é questão de segurança nacional. Então você vê para onde, só com isso que eu contei aqui, para onde está caminhando. As coisas acabam ficando um pouco perigosas também, né? Porque é usado para o bem, mas tem hacker que pode usar para o mal. Por exemplo, golpe, entendeu? Golpe está cada vez mais... Assim, as pessoas caem em golpes escrito no WhatsApp. É verdade. Você imagina... Aí você imagina você receber uma ligação com a sua voz, com a voz do seu filho para você. Entendeu? Verdade. Só que é um agente de IA querendo roubar seus dados. Caraca. Ou um vídeo, né? Tem IA que você treina um avatar para fazer um vídeo para você, como se fosse você. Você imagina você receber um vídeo do seu filho pedindo alguma coisa. Dinheiro, é verdade. Então, assim, a gente falou muito do lado bom, mas eu acho importante até entrar nesse lado negativo também. Né? Eu acho legal. Até de um alerta, né? Elas estão caminhando muito sem legislação, sem travas. A galera está desenvolvendo muito solto, sabe? Sim. Então, isso é uma coisa que tá sendo até discutida pelos governos mesmo. A Anthropic, que é a dona da Cloud, ela, inclusive, pediu para todo mundo parar de treinar IA. Porque eles estão com medo. Você vê. A empresa que está dominando o mundo em relação a IA, a mais valiosa do mundo, a mais valiosa do mundo hoje de IA, pediu para pausar treinamento de IA. Porque está chegando num nível que ele vai ficar incontrolável. Tipo, depois como é que vai desligar do... Literalmente Tem o filme dos Vingadores lá, que tem o Ultron. É Ultron, sim, né, Alva? que ele pega que os robôs foram criados por um... Sim. Então, os Vingadores basicamente aquilo ali, sabe? Caraca. A AGI, ela adquire uma consciência. Então, assim, tá se falando, alguns falam que até 2030 chega esse tipo de tecnologia de AGI. Que é 4 anos. Então, assim, mas assim, o que tá se falando no momento é o que eu acho que vai cada vez mais aumentar, vamos dizer assim, para o ano que vem. O que você acha, Guilherme? Agentes autônomos. Você vai pegar um agente, vai treinar ele, vai plugar ele na sua base de dados do seu sistema, nos seus processos, e ele vai ser o seu gerente. Ele vai avaliar as coisas e vai te avisar. Deu problema aqui. Aí vai te mandar uma notificação. E você só vai gerindo isso tudo. São os agentes autônomos. Eles tomam decisões sozinhos, trabalham sozinhos, identificam riscos e oportunidades sozinhos. E ele meio que vira o gerente dessa operação, sabe? Para o próximo ano, acho que é isso. Sim. E na sua visão, assim, quais mercados que vão ser mais transformados, o que você acha? Então, o mercado que está sendo bem transformado é de saúde, né? O mercado de saúde está saindo muita coisa, assim, para assim, dar velocidade no descobrimento de doenças, fabricação de remédios, né? Enfim, análises gerais, né? Então, o mercado de saúde é um. Jurídico também é um mercado que está sendo bastante transformado. É verdade, jurídico.
o mercado jurídico é um mercado sendo bastante transformado em relação a, né, a conhecimento, a base de conhecimento mesmo né, a possibilidade ali de você atuar junto com o IA para te orientar em relação a termos jurídicos, enfim. São mercados que estão sendo transformados. Sobre contabilidade, por exemplo... Eu ia perguntar. Eu ia assim, perguntar agora. contabilidade, cara, é um negócio... Vou falar sobre, é um negócio complicado. Sabe por quê? Porque o Brasil é complicado demais. Sim, sim. Muito burocrático. Quantidade de lei, né, de legislações diferentes para cada estado, para cada município. É verdade. Verdade. Assim, acho que Um pouco mais dá para delicado. automatizar muita coisa, Dá. mas acho que vai demorar um pouco mais. Sim. Sabe? E de profissões mesmo, né? Qualquer profissão de colarinho branco, assim, né? Que eu falo de administrativo, elas têm a tendência de serem bem transformadas. Vou te falar, eu acho, até dessa parte de construção, de arquitetura mesmo. Você chega num lugar, você tira foto do lugar vazio, você joga no chat GPT, que é o que eu mais uso. O negócio tudo bem que ele não vai falar as dimensões, as medidas, Sim. isso, aquilo, barará, mas assim, você consegue ter um norte dá uma legal. ideia. Aí uma pessoa que talvez não tenha o dinheiro do projeto, do arquiteto, aí tá ali com a... Aí usa assim, aí tem os dois lados, tanto pro lado bom, que é pro lado da pessoa, assim, pô, não tenho o dinheiro para pagar ali o projeto, mas eu quero fazer uma coisa bacana na minha casa, e tanto pro lado ruim, que é do profissional, que acaba que ele tá sendo, né, deixado ali de escanteio. Então, assim, você chega dentro de um lugar, você tira foto, o negócio te entrega uma coisa linda, maravilhosa, e aí, como é que você faz? É complicado. Loja de construção, como é que você vai colocar? Você vai tirar um cara que tá lá virando, sei lá, virando a massa, fazendo... Sim. Você não consegue, mas agora já é um arquiteto. Quer ver outro mercado também? É o mercado de seguros também. Porque a IA para avaliação de risco está cada vez melhor. Seguros? Seguros também para automatizar a avaliação de risco, né? Então isso tudo também. Mercado financeiro também sendo bem transformado. O financeiro. Porque a análise, né? É mais análise, né, de investimentos e tudo mais. A IA consegue fazer isso muito bem hoje em dia. Então são mercados que eu vejo que estão sendo bem transformados aí e vão ser cada vez mais transformados, sabe? E para você, sim, existe alguma tecnologia emergente sem ser a IA? Não tô enxergando hoje nenhuma não. Acho que a IA é o grande momento, a grande mudança do momento, né? Que, né, é o que eu falei, não é mais futuro. A gente tem que falar que é agora, não tem jeito, senão você vai acabar perdendo o mercado. Mas a IA, né, junto com essa parte de agentes autônomos, né, que eu falei, poderia botar como se fosse essa nova tecnologia. Eu acho que é o que vai transformar empresas agora. Tem empresas que ainda estão no nível 1 ainda, né? Então, o agente autônomo está longe, mas é uma evolução. Tem que começar, tem que sair do lugar. Exato, tem que se mover, né? E sobre a gestão da Respire AI, né? Como que você estrutura o seu negócio hoje? Então, hoje eu uso muito IA, né? 100%. Então, hoje eu estou conseguindo tocar bem, é um negócio recente ainda, né? Então, que eu estou no negócio mesmo. Desde o ano passado, então tá eu e minha esposa, né? Sim, que legal. Ela me ajuda bastante também. E assim, tudo que eu puder automatizar do meu negócio, né, automatizo. Geração de propostas no comercial, né, enfim, tudo que eu puder automatizar dentro do meu negócio eu faço. Né? Tem umas coisas que eu deixo de lá, né, aquele ditado, santo de casa não faz milagre. Não faz muito milagre, né? Então acontece. Sim. Mas no geral, hoje a gestão tá conosco, né? E assim, a ideia é expandir no Respire AI Method a gente ter mais pessoas também. Para ajudar, né? Mais braços. Exatamente, até para poder ajudar o cliente a implementar, né? Então vai acabar tendo. Mas hoje, no atual modelo que eu estou, com a ajuda da IA, se não fosse a IA, talvez não daria, eu consigo tocar bem sozinho. Então, esse é o poder também que dá, né? Você consegue... na verdade, está surgindo muitas empresas de uma pessoa só também. Verdade. Com a IA, sabia? Não. Está surgindo muitas empresas de uma pessoa só que fala. Que né, é uma pessoa fundadora, ela fez o produto ali com IA e ele roda sozinho, entendeu? Então ela faz... Todos os processos rodam sozinhos. Então ela faz várias coisas. Bacana. A IA trabalha para ela. E Guilherme, onde você quer chegar com o seu método do Respire AI? Então, uma pergunta bem bacana.
Assim, eu sempre tive o propósito, né, de atingir o máximo de pessoas. Eu sempre quis muito isso, atingir o máximo de pessoas que eu conseguisse, sabe? Eu não gosto de reter conhecimento para mim. Então, por isso, Legal. justamente, eu estou criando, né, esse método, né? Eu validei primeiro com empresas Uhum. presenciais, Parceiras. né, empresas parceiras, e agora eu estou querendo escalar isso. Que legal. Então, assim, a minha intenção é até ano que vem atingir aí milhares e milhares de pessoas aí com esse método e poder dar liberdade para empresários, para líderes conseguirem tirar umas férias tranquilos, entendeu? Vou te falar, a gente tá aqui nesse bate-papo, e olha que não é nem. Aí eu já vendendo teu peixe, ó. Tá vendo, né? E, cara, realmente, eu sou uma pessoa leiga nessa parte de IA. Acredito que a maioria das pessoas sejam. E não é por mal, não. E aqui, a tua É, conversa, eu tô aqui tentando imaginar como que é você dentro das empresas fazendo isso. Deve ser, assim, realmente uma coisa bem, bem bacana, uma estrutura bem é legal. Porque legal. eu tô aqui e eu já tô assim, caracoles, tipo, Aham, um papo muito bom. Acho que se o bacana. Josué tivesse aqui, o Josué iria adorar. É legal, Nossa, muito, muito legal. Tô muito, muito feliz. É bacana, um conteúdo bem, bem rico mesmo. Ainda mais para um assunto que está totalmente em alta, tá né? em Que é o que alta. você falou. É o presente, É isso aí. né? É o nosso agora. Muitas pessoas estão achando que vai ser lá na frente, mas não. Tem gente deixando para depois, E né? não. Não, tem que batalhar agora, senão vai ficar para trás depois. Exato, está acontecendo agora. Chegamos aqui num, num ponto aqui, né? Que é o Josué que passa essa bola para mim. Só que como o Josué não está, é eu que vou, né? É o nosso famoso bate-bola, de frente com a Tati. Eita. Tem o de frente com a Gabi, esse é o de frente com a Tati. Vou te fazer aqui algumas perguntas, não precisa você me Tá, responder em uma palavra só, você pode dar tá, uma estendida, pode ficar bem à vontade, tá? tá bom. Vamos lá. Uma tendência superestimada. Uma tendência superestimada. Exato. é, Eu acho que achar, o empresário achar que IA é de setor de TI. Show. Uma tendência subestimada. Uma tendência subestimada são os agentes autônomos ainda. As pessoas não estão dando a atenção que deveria nisso. E é uma coisa que pode ajudar bastante as empresas. Um livro que mudou sua visão do mundo? É, De mundo, desculpa. Assim, eu sou cristão, né? Então não poderia deixar de falar que é a Bíblia, né? Eu gosto muito de estudar e ler a Bíblia. Então, para mim, é um livro que me ensina todos os dias ali com o exemplo de Jesus. Então, eu botaria esse livro. Ele foi um grande líder, né? Exato. Um empreendedor que te inspira? Vitor Leal. Que legal, bacana. Uma empresa que usa muito. Desculpa. Uma empresa que usa IA muito bem. Uma empresa que usa IA muito bem. É. Vou dizer uma empresa grande, assim, que eu já fui em várias palestras dessa empresa. E, assim, até antes desse boom de IA, eles já usavam isso muito bem, iFood. iFood, cara, pra IA, cara, os caras são violentos demais. A gente tem lá um. Eu já entrando já no bate-bola, mas tô entrando. A gente tem um delivery, né, de alimentação saudável. O iFood em cidade do interior não roda igual nas grandes, né, nas grandes cidades, nas capitais. Mas ele é diferente. Ele é uma plataforma. A gente estava vendo, Tem muita coisa. quanto mais você mexe, Acho que eles mexem até em crédito para quem trabalha. sim, Então, assim, tudo IA que faz essas análises, é. sabe? Então, assim, o maior case de IA para mim é a iFood, é um exemplo, assim, sabe? Legal, legal. Que eu trago. E Guilherme, você lida com muitos gestores, donos de empresa. Para você, o que é gestão na veia? Gestão na veia é você atacar 3 pontos, eu acho, de uma pirâmide para mim, tá? Você lidar bem com pessoas, acho que é um ponto principal, mesmo na era da IA, eu acho que pessoas são extremamente importantes. Processo. Uhum. Você, né, trabalhar bem os seus processos, né, e, enfim, usar a IA para automatizar isso, e tecnologia, que entra a IA aqui no meio. Eu acho que quando você une esses 3 pontos junto com o seu propósito, eu acho que você consegue ter a gestão na veia aí e conquistar o mundo.
Legal. E acabou. Acabou o nosso bate-bola. Guilherme, queria te agradecer. Já me adiantei, né? Do que eu falei, realmente eu gostei muito do nosso Também bate-papo. gostei bastante. Muito bacana, é um assunto que, como eu falei, repito novamente, é um assunto que está super em alta. Eu acho que as empresas que não se atualizarem, realmente, elas vão ficar para trás. A IA é o presente, tá, gente? Ela não é o futuro, ela está acontecendo, ela é o agora. É isso aí. E foi muito bacana, tá? Espero que você tenha gostado. Gostei muito. Hoje foi um pouco diferente para mim, porque eu tô sozinha. Mas como o Josué diz, essa câmera aqui é sua, pode ficar à vontade para deixar as tuas redes sociais, deixar um recado também para quem queira implementar IA dentro das empresas, mas está com um pouco de receio. Pode ficar bem à vontade, que essa câmera aqui é toda sua. Tá bom. Tati, queria primeiramente agradecer. Foi muito, muito legal estar aqui com você. É um assunto assim, que eu gosto de falar bastante. É até pouco tempo para falar, mas assim, é muito bom, né? E queria deixar aqui meu Instagram, tá? @GuiGregory. Lá no Instagram, praticamente assim, toda semana eu posto bastante conteúdo de IA lá. Então, quem quiser me acompanhar lá, pode me acompanhar, que tem atualizações semanais lá, tem conteúdo legal. Vou também começar a produzir conteúdos para o YouTube, né, daqui a pouco. E tô produzindo um Respire AI Method, né, que é para ajudar você, empresário, você líder, você colaborador, que quer sair do sufoco. Né, sair do sufoco do dia a dia, das rotinas manuais, da planilha de Excel, e quer realmente usar a IA ali para você construir valor dentro da sua empresa, dentro da sua vida. Então, a mensagem que eu tenho aqui para deixar usem IA de forma positiva, como um aprendizado para mudar não só sua vida no trabalho, mas sua vida pessoal, porque com a IA que a gente tem hoje em dia, com a inteligência que a gente tem hoje em dia, com certeza você pode mudar a sua vida, mudar a vida da sua empresa, mudar a sua realidade e conseguir construir o que você quiser. É isso. E é isso. Obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Foi um bate-papo muito legal. Gostei bastante. Bacana, gostei muito também. Aprendi pra caramba. Tô bem curiosa pra saber desse método seu, que agora eu vou encher a cabeça de Josué, que eu quero que ele implemente lá no escritório. Vamos até passar lá? Vamos passar lá? Vamos. Mas é isso, galera. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Guilherme. Obrigado.